Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao estudo de cálculo 1, agora no capítulo 10. Bom, no capítulo 9, a gente viu limites infinitos, não é? Que quando a resposta era infinito ou menos infinito. Agora nós vamos ver outro tipo de limite, que é quando o x, a variável independente, tende a infinito ou menos infinito. Então, os limites, né, de f de x, quando x tende a infinito ou menos infinito, são chamados limites no infinito. Bom, aqui, para a gente resolver esses limites, né, a gente vai precisar de algumas regrinhas aqui, que são bastante intuitivas, tá? Não é só uma decoreba, são regras que a gente consegue intuir, muitas delas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, infinito mais infinito vai dar infinito, né? Menos infinito, menos infinito, tá bom? Então, a gente utilizando essas regras aqui, a gente consegue resolver os exemplos, né? Olha, multiplicação de infinitos dá infinito, observando aqui os sinais, né? Multiplicação de infinito por um número real positivo vai dar infinito, e por um número real negativo vai dar menos infinito, né? Quando você divide infinito por um número real não nulo, né? Positivo vai dar infinito. Se você divide por um número real não nulo, né? Negativo, vai dar menos infinito, né? Então tem todo o jogo de sinal aqui na divisão também, jogo de sinal que a gente já conhece, né? Qualquer número real, inclusive o zero, dividido por infinito, dá zero, né? Porque aqui a gente pode usar aquela noção, né? De que você está dividindo uma quantia. Então, R$ 5 dividido por infinitas pessoas, cada um vai ficar aí, né? Bem próximo de zero, de receber um valor bem próximo de zero, né? Bom, infinito elevado a uma potência positiva, né? É infinito elevado a uma potência negativa é zero, né? Porque imagina, infinito elevado a menos 1 é 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito, aí cai aqui em cima, ó. 1 sobre infinito é zero, né? Por isso que infinito elevado a uma potência negativa é zero, né? Bom, menos infinito elevado a um número positivo inteiro par é infinito por conta do expoente ser par. E menos infinito elevado a um número ímpar, inteiro ímpar, né? Positivo vai dar menos infinito, né? Bom, agora expoentes infinitos. Vamos lá. Bom, um número maior que 1 elevado a infinito é infinito. Por exemplo, 3 elevado a infinito é infinito. E elevado a menos infinito é zero, né? Então, por exemplo, 3 elevado a menos infinito é a mesma coisa de 1 sobre 3 elevado a infinito. Então, fica 1 sobre infinito, que é zero. Bom, agora, se o k estiver entre 0 e 1, por exemplo, 0,8, né? 0,8 elevado a infinito é zero. 0,1 elevado a infinito é zero. 1 meio elevado a infinito é zero, né? Agora, se esse número entre 0 e 1 estiver elevado a menos infinito, aí vai dar infinito por conta aí do expoente, né? Então, por exemplo, 0,1 elevado a menos infinito é a mesma coisa de 1 sobre 0,1 elevado a infinito. E 1 sobre 0,1 elevado a infinito é 1 sobre 0 que tende a infinito, né? Muito bem. Infinito elevado a infinito vai dar infinito, tá? Raiz quadrada de infinito é infinito, e qualquer número real positivo aqui, né? Então, raiz cúbica de infinito é infinito. Agora, se for raiz de menos infinito aqui for ímpar, né? Então, raiz cúbica, por exemplo, de menos infinito vai dar menos infinito. Limite de polinômios, tá? Bom, limite de polinômios quando x tende a infinito ou menos infinito é o limite do termo de maior grau. Então, se você tem um polinômio aqui, an xan mais an menos 1 xan menos 1 mais etc mais a1x mais a0, e pega o limite quando x tende a infinito ou menos infinito, e só pode nessa situação, tá? O que eu vou falar agora. Então, basta pegar o termo de maior grau, então vai ser o próprio limite aqui do termo de maior grau, ou seja, com maior expoente aqui, né? E temos indeterminações, que são casos que o limite aí não chega numa resposta, você tem que voltar a resolver a questão de outro jeito, né? Quais são as indeterminações? Aquela que a gente já conhece das aulas passadas, que é zero sobre zero, e essas aqui, ó, infinito sobre infinito, zero vezes infinito, infinito menos infinito, que muita gente acha que isso que é zero, não é zero, é uma indeterminação, tem que refazer a questão de outra maneira, ou menos infinito mais infinito, né? Zero elevado a zero, cosseno de infinito, seno de infinito, 1 elevado a infinito, são todas indeterminações. Observação, por que 1 elevado a infinito é uma indeterminação? Porque, olha só, vamos ver dois exemplos de 1 elevado a infinito que dão respostas diferentes. Primeiro, limite de 1 elevado a x quando x tende a infinito. 1 elevado a x, né, é 1 para todo x real. Então, eu vou substituir 1 elevado a x por 1 aqui. Então, vai ficar limite de 1 elevado a x é limite de 1. Quando x tende a infinito, bom, isso aqui é o limite de uma constante e a própria constante é 1. Então, ou seja, esse 1 elevado a infinito deu 1. Agora, eu vou pegar outro exemplo de 1 elevado a infinito que vai dar outro valor.
Tá? Por isso que esse 1 elevado a infinito é uma indeterminação, porque tem exemplos que dão valores diferentes, né? Agora só, limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. Isso aqui também vai dar 1 elevado a infinito, porque olha só, 1 mais 0 é 1, e 1 sobre 0 pela direita, como a gente viu na aula passada, né? Ó, 1 sobre 0, se você dividir uma constante positiva por um número muito próximo de 0 pela direita, né? A fração vai dar um número muito grande, infinito. Então, esse aqui também é 1 sobre 1 elevado a infinito. Porém, esse 1 elevado a infinito aqui embaixo não é o mesmo 1 elevado a infinito aqui em cima, porque esse 1 elevado a infinito aqui da letra A deu 1. E esse 1 elevado a infinito aqui da letra B não vai dar 1. Por quê? Olha só, quando você calcula esse limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero, se você faz uma tabelinha de valores com x aproximando de zero, olha só, 0,2, 0,1, 0,001, 0,00001, a função não tende a 1 nesse caso, tende ao número e, número de Euler. Olha só, 2,4, 2,5, 2,7, 2,7, 18, 26. Então, ele tende ao número de Euler, né? Esse limite aqui é igual ao E, que é o chamado número de Euler ou número de Euler. 2,7, 18, 28, etc. É um número irracional, né? É uma dízima não periódica aqui. Ok, então, inclusive, tá, pessoal, esse limite aqui de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, que vai dar o número de Euler, é um limite que a gente tem que conhecer ele, tá? Porque esse número de Euler é um número de grande importância, né, nas ciências. Bom, vamos resolver os exemplos de acordo com essas regrinhas de infinito aí, tá certo? Bom, calcule o limite quando t tende a menos infinito de t elevado a 3 mais 2t. Trata-se do limite de um polinômio. Então, como é um polinômio e t tende a infinito ou menos infinito, e só nesse caso eu posso fazer isso, eu vou pegar só o termo de maior grau, que é t ao cubo. Então, vai ficar limite de t ao cubo, menos infinito elevado a 3, número ímpar, então vai dar menos infinito pelas regrinhas lá de cima. Tá bom? Ou, nesse caso, eu até poderia substituir o t por menos infinito. Fica menos infinito ao cubo mais 2 vezes menos infinito. Aqui vai ficar menos infinito porque o expoente é ímpar. Mais vezes menos dá menos infinito. Menos infinito com menos infinito não é indeterminação. É menos infinito. Né? Agora, se desse menos infinito mais infinito, aí seria uma indeterminação. Cuidado. Aí você teria que pegar realmente aqui o polinômio, né? No polinômio, pegar o termo de maior grau. Muito bem. Número 2, limite de menos 1 sobre t mais t sobre 2 quando t tende a infinito. Aqui vai ficar menos 1 sobre infinito, né? Ó, menos 1 sobre infinito. Não é um polinômio, tá, gente? Porque polinômio não tem t no denominador, então não posso pegar o termo de maior grau porque não é polinômio. Então vai ficar menos 1 sobre infinito mais infinito sobre 2, que é, bom, qualquer constante até o zero sobre infinito é zero, tá? Pela regrinha que nós vimos lá em cima, né? Porque é só lembrar que R$1 dividido por infinito, por infinitas pessoas, vai dar zero para cada um, né? Praticamente zero. Por isso que eu chamo esse limite de zero, né? Infinito dividido por 2, né? É infinito, porque infinito dividido por qualquer número positivo é infinito, e zero mais infinito é infinito. Qualquer constante somada ao infinito, né? Vai dar infinito. Ou se fosse zero menos infinito, aqui a resposta seria menos infinito. Aqui temos também o polinômio, então vou pegar só o termo de maior grau t ao quadrado, infinito ao quadrado é o próprio infinito. Nesse caso aqui a gente observa que se eu substituísse o infinito aqui nesse t e nesse t, ia ficar infinito menos infinito, que é uma indeterminação. Por isso que a gente teve que fazer aqui, usando a regrinha de pegar o maior grau, o termo de maior grau do polinômio, né? Número 4, limite de 2t sobre t ao quadrado menos t mais 9, quando t tende a infinito. Muito bem. O numerador e o denominador são polinômios. E o t tende a infinito. Então, eu posso pegar o termo de maior grau. Eu só posso pegar o termo de maior grau em polinômios quando o t tende a infinito. Ou menos infinito, né? Então, em cima fica 2t, embaixo fica t ao quadrado. Ainda fica infinito sobre infinito, porque 2 vezes infinito é infinito e infinito ao quadrado é infinito. Mas nós temos aqui uma indeterminação, ou seja, então temos que fazer o exercício de outra forma. Eu vou pegar o 2t sobre t ao quadrado e simplificar. Vou dividir por t em cima e embaixo. Dividindo por t em cima vai dar 2, dividindo por t embaixo vai dar t. Então vai ficar limite de 2 sobre t, quando t tende a infinito, ou seja, 2 sobre infinito, e R$2 dividido para infinitas pessoas, de novo, né? Cada um vai receber praticamente nada. Resposta, zero. Aqui estão alguns exercícios, né? Então, por exemplo, na letra A vai dar limite de 4t mais 5, quando t tende a infinito,
vai ficar 4 vezes infinito mais 5, que é infinito mais 5, que é infinito, né? Aqui não é um polinômio, então, pelo fato de não ser polinômio, eu não posso pegar o termo de maior grau, né? Muito bem, então aqui vai ficar 3 sobre menos infinito, que é 0, e aqui vai ficar infinito sobre 2. Infinito sobre 2 é infinito. 0 menos infinito, tá? Então, aí estão os exercícios para vocês treinarem usando aquelas regrinhas ali de cima, lembrando das indeterminações, né? Lembrando daquele limite famoso, que é o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, que é o número de Euler, né? Que é o número e. E aqui estão os exercícios, aqui tem um desafio interessante, né? Que aqui, a princípio, vai dar raiz de infinito menos raiz de infinito, que é infinito menos infinito, que é uma indeterminação. Mas aqui tem uma... Eu gostaria que vocês pesquisassem, né? A forma de resolver essa questão aqui, que é bem interessante, tá? Aqui também você pode pegar os termos de maior grau, simplificar. Aqui você pega os termos de maior grau, simplifica para resolver o limite, né? Então, os exercícios são esses. Então, beleza, pessoal? Essa foi a aula aí de limites no infinito, ou seja, quando a variável independente tende a infinito ou tende a menos infinito, aí a gente tem que usar aquelas regrinhas ali, tá bom? Que são, na maioria, bastante intuitivas, tá certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos para todos.